Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. São 7h34. Seja muito bem-vindo à 50ª edição, número 50 aqui, a edição do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Caféu e comigo aqui o jornalista João Jabur. Estamos indo longe, Jabur. Cinquentinha e vamos chegar aos 100 logo, depois 200, 300 e vamos em frente. Corpinho de 49. Isso, bom dia a todos. Kleber Santos, consultor, o homem que mais entende de marketing político desse país. O canal dele bombando e chegando a quase 5 mil ali. Não sei se ele comprou a audiência. Não. É orgânico? Opa, quero aproveitar então já agradecer, né? Como é que é o teu canal lá? Kleber Santos. Com K, né? Com K, isso. Kleber Santos com K, marketing político. Se você tiver no YouTube, você põe lá Reinaldo Café e também já assina lá. Já tem. Olha, mas eu quero agradecer porque tô surpreso. Estamos chegando a 5 mil, mais de 4 mil. Não é fácil, viu? Muito rapidamente. Eu tô com essa marca chegando também a 5 mil. É um trabalho diário, porque você tem que ter engajamento, tem que ter uma comunidade. Exato. Ricardo Bizarra, bom dia pra você. Bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje é o ginecologista, o homem que mais traz criança para esse mundo, e obstetra Marcos Cabelo dos Santos. Ele é diretor distrital da Associação Paulista de Medicina e delegado da Associação Médica Brasileira. Doutor Marcos Cabelo, bem-vindo aqui ao Café com Política, estreando no Café com Política. Puxa, olha, é uma honra muito grande, eu me sinto entre amigos, irmãos, e além de tudo isso, sou amigo de infância do Caféu, que isso não é pouca coisa, né, Jabur? Isso, será esse passado nos condena ou não? Vamos deixar pro futuro. Muito bem, nós vamos falar aqui da política nacional, política estadual e também municipal. Por sinal, essa questão da saúde tomou um espaço muito grande no noticiário nessa semana. Mas vamos começar com a política nacional. Essa semana houve uma divulgação de uma pesquisa que foi feita junto aos operadores do mercado financeiro, avaliando, né, como é que está o início do governo Lula. O Bizarra vai trazer pra gente agora os números. É uma pesquisa realizada pela consultoria da Genial Quest com gestores, economistas e analistas e representantes do mercado financeiro, e revelou que 94% do mercado financeiro não confia no presidente Lula, 5% alegou confiar mais ou menos e apenas 1% confia muito. Esse levantamento mostrou que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi melhor avaliado, com 68% dos entrevistados alegando confiar muito. 30% confiam mais ou menos e 2% pouco ou nada. O Instituto ouviu representantes de fundos de investimentos com sede em São Paulo e Rio de Janeiro nos dias 10 a 13 de março. Kleber, tem muito a ver com essa demora, né, em ter uma estratégia na área econômica. Eu fico me perguntando, você vai concorrer à presidência da República e você questiona o modelo econômico vigente, né? O PT é intervencionista, enquanto o Bolsonaro não era nada liberal, mas casou com a pauta liberal, trazendo Paulo Guedes. Então você tinha um modelo mais pró-mercado. Aí você vai concorrer à presidência da República, é óbvio que você tem que ter um modelo diferente. Não acredito no teto de gastos, mas qual que é o projeto alternativo? Não tinha. Eu não quero... Não tinha. E aí agora o mercado fica numa expectativa, deve apresentar hoje ao presidente da República esse novo arcabouço fiscal, substituindo o teto de gastos para controle das contas públicas, mas enquanto isso não acontece, né, Kleber, vai desconstruindo a imagem, porque as decisões na área econômica foram equivocadas e o mercado está muito apreensivo. Está assim, Caféu, e a gente acompanhou durante a campanha eleitoral e se questionava bastante qual era o plano para a economia. O plano da área econômica. Exato, e o governo, então, o candidato dizia, olha, eu tenho, tá aqui, tá tudo pronto e vocês vão ver acontecer. Essa expectativa que havia até o momento, então, isso não se colocou para valer, pelo menos até o momento, existe só muita indagação. Quem sabe a partir dessa reunião de hoje do Haddad com o Lula, muita coisa venha a ficar mais clara. Agora, a economia é a área mais sensível do governo e
do sucesso dela depende a governabilidade. Então é fundamental, é importantíssimo que se mude muito, porque nesse momento que se tenha muita desconfiança, muito pessimismo, não tem peso no voto nesse momento, mas tem muito peso na economia, que é tudo nesse momento. E é uma avaliação técnica, né, Jabur? Porque quem opera, o pessoal fica falando, quem é esse mercado? São os operadores que olham as empresas, o lucro dela, a distribuição de dividendos, é o sistema financeiro que concede crédito. Veja a decisão do governo em baixar unilateralmente o limite da taxa de juros do consignado, os grandes bancos caíram fora. Essa taxa aí de 1,75 não me interessa. Quer dizer, mas são aqueles que dão tom do dia a dia da economia, né? Irrigam com liquidez, né? Quer dizer, uma avaliação bastante pesada em relação ao governo Lula. Sim, pessimista, né? Inclusive para o Brasil, porque a política econômica de um governo, como disse o Kleber, determina a vida de todos nós. Eu acho que vem num momento até oportuno, né? Talvez até por isso tenha sido feita, ou não sei se é praxe se fazer todo começo de governo ou todo começo de ano, mas veio num momento oportuno em que o Lula dá umas patinadas em algumas declarações, né? No entendimento do mercado financeiro, no momento também em que há muito titubeio ainda em relação a que reforma se fará. A primeira reforma, que parece que já está muito encaminhada, é a da reforma, de uma nova regra fiscal, né? Que é necessária, porque o teto foi rompido, porque a própria lei de responsabilidade fiscal começa a ser ameaçada. Então veio numa boa hora a pesquisa para fazer um alerta e para, de certa forma, pressionar, né? Os governos funcionam assim também, com a pressão daqueles que eles governam, que são, no caso aqui, a economia brasileira e tem também a população, é claro. O Lula sempre diz que o que interessa é governar para as pessoas, e de fato é mesmo, mas isso é retórica. Tem que observar os parâmetros de governabilidade, né? E a economia é o principal deles, o Kleber já disse, ela determina todo o restante. Então, que o governo federal, e o Lula tem a habilidade para isso, né? Pelo menos a habilidade política, de se reencorpar e de redirecionar o rumo do governo nesse aspecto que é o fundamental, a economia brasileira. Que no primeiro mandato ele ouvia muito, né? Tanto que ele trouxe para acalmar o próprio mercado economistas renomados, né? Que teve, né? Até o próprio Meirelles foi presidente do Banco Central no governo dele. Nós tivemos ali outros economistas também já de reputação, e parece que dessa vez ele está sendo mais forte. E aí é óbvio que você não pode brigar, né, com esse mercado. E, doutor Cabello, como é que observa, né, esse início de governo do Lula, em especial essa pesquisa agora e essa avaliação de um certo receio de que esse modelo econômico intervencionista não dê certo? Antes de mais nada, eu queria agradecer em nome da nossa Associação Paulista de Medicina e aos médicos de Bauru o privilégio, viu, Jabur, de estar aqui hoje no meio de pessoas tão lúcidas, tá? Isso mostra que a medicina, que a classe médica, ela tem relevância. E essa relevância se faz presente nos momentos difíceis. Na verdade, Café, eu não sou um economista, mas a gente fala que a economia mata tanto quanto a doença. No momento em que o gestor, ele distribui uma verba para um saneamento, para uma medicação, ele está escolhendo, na verdade é quase uma escolha de Sofia, né, Café? Uhum. Você que é economista sabe das curvas, né? Se eu investir em tal projeto, quantas pessoas deixarão de ser assistidas, serão beneficiadas por vacina, por antibióticos? Então eu acho assim, sem fazer nenhum julgamento moral, a gente busca que o gestor tenha sensibilidade de priorizar todas as classes sociais do país. Muitas vezes aquele paternalismo que a gente foi acostumado, muitas vezes não tem aquele resultado, não entrega o resultado. Muitas vezes a gente fala em medicina, Café, aquela pessoa, o médico melhor não é aquele que faz a massagem cardíaca no paciente infartado, é aquele médico que prescreve uma medicação com 20 anos para tratar o colesterol do paciente. Então eu acho que a economia, ela é uma ciência de longuíssimo prazo. Então eu acho que isso está muito ligado à área médica, à área de saúde. Vamos orar, como diz um grande jornalista aqui da nossa cidade. Oremos, né? Essa Oremos é do Célio Gonçalves e foi adotada também pelo Tizoco. A gente conviveu ali muito tempo. Exato. E ele colocava ali. Bom, na prática, né, eu entendo, né, falando agora como economista, que o que o mercado vê no governo é a questão das contradições. Quer dizer, de um lado você quer promover o social, mas há uma grande preocupação que ao abrir demais o cofre,
e não dizer da onde vem essa fonte de recurso, você acabe, de certa maneira, gerando um descrédito. O descrédito faz com que a taxa de juros não caia, porque aquela coisa, relação risco-retorno, o governo deixa de ser financiado, você injeta liquidez artificialmente, porque o Estado não gera dinheiro, ele subtrai dinheiro da sociedade, e aos poucos você tenha, por exemplo, um desequilíbrio. Inflação um pouco mais alta e o juro não cai, as empresas emperram, não investem, e aí você entra num período de recessão. Então esse é o grande temor de um modelo econômico que não tem um compromisso com a área fiscal. Mas dá tempo ainda, eu entendo que hoje vai ser apresentado, é aquilo que eu coloquei no Cidade 360. Ou vem bem amarradinho, bem justo, dizendo, olha, o negócio é sério, eles realmente substituíram o teto de gastos por algo bom, ou então o tiro vai sair pela culatra e aí vai ter um preço no mercado. Então é muito importante entender isso. O que eu li até agora, eles não querem dar margem a uma flexibilização. O Lula queria a flexibilização. É o que eles estão chamando de ciclo e anticiclo, no ponto de vista econômico. Vamos lá, você está no momento de depressão, vamos imaginar, pandemia, o governo já estaria autorizado a abrir a burra. Sim. A economia foi muito bem, tarará. O governo estaria autorizado a gastar mais porque a economia está indo muito bem. Estes dois extremos, cíclico e anticíclico, que foi sendo a grande preocupação. Porque aquela história, Jabur, você chega lá para tua filha e fala, até brinquei hoje, chega às 11 horas. Aí ela chega às 11h30, você tolera, né? No outro dia ela chega à meia-noite, você tolera. Outro dia 1h da manhã. Quer dizer, ela não acredita mais porque você não penaliza, né? Então, você tanto no vale como no pico ter flexibilidade é dizer para o mercado, bom, então eu vou criar artificialmente um ciclo ou anticiclo para poder gastar mais, entendeu? Sim. Então isso se não vier bem amarradinho, aí vai criar um descrédito nessa linha. Bom, tá aí a explicação técnica. Vamos para outro tema relevante em nível nacional. E aqui, Kleber, eu queria a tua opinião. Por que a insistência do governo federal em não colocar na prática a CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para apurar os atos de 8 de janeiro? Afinal de contas, não foi atribuído aos bolsonaristas, aos golpistas. Então, qual é o temor do governo federal? Bom, Café, o que se fala em Brasília é que a preocupação do governo federal seria dar um certo palanque para muitos deputados, senadores, e aí isso poderia atrapalhar um pouco a própria imagem, complicar ainda mais a situação do governo e tirar o foco de outras coisas também importantes. Há também um certo temor de que o Flávio Dino, que alguns ministros sejam comprometidos em relação a responsabilizados até nesse ato, na mesma situação. Prevaricação, etc. Exatamente. Então, que também há uma parcela de culpa do próprio governo. E aí vai virar uma confusão. Aí vai virar algo assim que o governo não quer se livrar disso. Pode até continuar, ao mesmo tempo em que se diz não quero dar palanque, ao mesmo tempo se usa de certa forma como palanque também, mas não quer que isso realmente seja apurado em função disso. Essa é a explicação, pelo menos, de bastidores em Brasília. Mas da sua avaliação, em placa, parece que já há um movimento para validação daquelas assinaturas anteriores e incorporar mais, né? Exato. Eu acho que há possibilidade, sim. Apesar de que a movimentação econômica, financeira, negociações, o negócio tá bravo, tá um balcão funcionando segundo escalão liberado. Total, né? Então tá tendo assim muita troca de cargo, muita nomeação. Isso aí agora vai ser uma barganha, vai ser o que acontecer no bastidor em termos de negociação, infelizmente vai ser isso. Quem não deve não teme, meu caro Jabur. Claro. Quem não deve não teme, não tem problema nenhum em se fazer CPI, né? A própria esquerda, que hoje governa o Brasil, sempre foi defensora de CPIs. É que, nesse caso, a oposição saiu na frente, né? Do governo. O governo bobeou. As lideranças do governo no Congresso bobearam e não se adiantaram. A oposição foi na frente. E o temor do governo é que a oposição faça uma CPI que controle e direcione para onde ela quer.
tudo bem, faz parte do jogo, é justo até que cada um se defenda do jeito que pode, mas em princípio, a rigor e em tese, né, a CPI não é para ser temida e não é para ser impedida, principalmente por governo nenhum, né? Agora, tem que se compor, é o que o Kleber falou, né? O problema do Brasil é que as coisas começam como uma proposta, como algo necessário e viram negociação, né? Porque o Congresso é um grande balcão, é o maior balcão do país de negociação. E a gente não sabe para onde vai isso, né? E agora é aguardar para observar os andamentos aí. E aí, doutor Marcos? Eu acho assim, nessa linha de saúde, né? A luz é o melhor antibiótico. Eu acho que a luz do sol, ela é realmente um desinfetante. E na política, eu acho que isso deveria ser a pauta, né? Eu acho que quando você abre com essa capacidade, com esse jornalismo que nós temos, e a 96 é um exemplo disso, né? Eu acho que a gente não pode deixar esqueletos, né? Quando você abre uma CPI, que você dá voz a todos, você consegue melhorar a gestão pública. Eu acho que isso, e vai coibir futuras atitudes, né, Cafel? Sim. Pouco republicanas, né, Kleber? Eu acho que isso aí é extremamente necessário, mas como o Jabor falou, com começo, meio e fim. Porque se ficar só no panfletarismo, ela entra em descredibilidade. Que aconteceu também com a CPI da Covid lá atrás. Exatamente. Vou mandar um abraço para o Jurandir Posca, alertando que ali na Rondon aconteceu um acidente na entrada na Marcondes. O trânsito está muito lento naquela região. Várias perguntas chegando para o doutor Marcos Cabelo sobre a questão da saúde local. Nós vamos aguardar aqui durante o programa, né, no momento certo, para a gente fazer um recorte aqui em nível local. Bom, recebendo aqui o cafezinho da Metropolitan Restaurante, tá bom o café? Veio pão de queijo também, ó. Tá vindo todo dia agora pão de queijo, hein? Verdade. Você gosta de salada de frutas? Também. Quem sabe o Mazieiro ouça, né? Mas esse que tá querendo demais, né? Pãozinho de queijo já tá muito bom, hein? Tá bom, tá né? bom demais. Cafezinho, ó, vou terminar aqui. Ainda bem que vai eles falando estão alguma magros, coisa bizarra enquanto eu bebo. Vou colocar aqui para quem está na internet o Metropolitan Restaurante, que fica aqui pertinho, coladinho dos estúdios da 96 FM. Nosso querido Mazieiro aí gentilmente trazendo um pão de queijo, né? Uma cesta de pães de queijo, cafezinho gostoso aqui pra gente, Cafeu. Verdade. Bom, outra CPI, meu caro Jabur, é do MST. Já 171 assinaturas. Simbólico esse número, 171, né? Essas coincidências acontecem, né? É o mínimo para que você possa ter aí. A CPI, a mista ou não, tem que ficar claro que é um instrumento que a minoria tem no Congresso, né? Porque a maioria passa o trator, né? Qual é o instrumento que uma minoria tem quando tem alguma coisa errada, quando tem alguma coisa a ser investigada? É usar o expediente de uma comissão parlamentar de inquérito. Ela é mista quando é feita entre a Câmara de Deputados e o Senado, e ela é única quando é no Senado ou isoladamente na Câmara. E agora, em relação aos deputados, 171, não é pouca coisa, dá para instaurar. Claro que se você tiver uma decisão futura, aí é qualificado, mas aqui instaura. E o Movimento Sem Terra sempre foi um movimento que trabalhou à margem, a esquerda sempre tolerou, acho que a população também, mas uma CPI nesse caso, Jabur, me parece que vai nas entranhas ali, de repente descobrir quem financia, qual a estratégia, se por trás disso está a troca de um cargo. Teve agora um ato do Rainha que invadiu e acabou pedindo propina. Quer dizer, eu acho que dá para escancarar aí um horizonte pela frente. E você vê que tudo o que acontece no Congresso tem ligação direta com a postura do governo federal, mesmo fora do Congresso. Essa pesquisa do mercado financeiro, por exemplo, né, foi, acho que, uma espécie de uma defesa, inclusive, para que o presidente se toque de que as coisas não estão num bom caminho ou não estão num bom tom. Não que o mercado financeiro deva governar o país, obviamente, mas foi ali uma reação a uma ação do Lula, uma ação que foi muito desencontrada, aquela briga com o presidente do Banco Central e etc. No caso do MST, já se fala em CPI, que poderia ter sido evitada tranquilamente se o presidente Lula tivesse feito um pronunciamento e condenado as invasões. As invasões são ilegais. O presidente da República, por mais que o MST seja próximo ideologicamente dele, do PT, o presidente da República não está lá para defender a sua ideologia apenas, mas sim a legalidade, a Constituição e etc. Se o Lula tivesse tido essa grandeza de ter condenado invasão criminosa, ainda que de uma forma mais suave, mais conciliadora, mas deixado claro que o governo não compactua com isso, já teria, como se diz aqui no interior, né, matado no ninho.
que embora isso hoje não seja muito politicamente correto falar em matar nada, nem no ninho, nem fora do ninho. Mas me desculpem os politicamente corretos, né? Mas, enfim. Tá difícil. Tudo vai dos gestos do presidente. E não há dúvida de que a oposição vai pegar no pé, vai ficar olhando milimetricamente cada flanco que ele deixar para tentar fazer o contraponto, fazer até uma desestabilização do governo. Isso não é assim que funciona a política, como o PT, quando estava na oposição, também fazia. Então o Lula tem que prestar muita atenção no que está fazendo e fazer a coisa certa. A lei está aí para ser cumprida. Não pode invadir propriedade alheia. É simples assim. Agora, se discutir a questão social daqueles que não têm onde morar, não tem terra, ok, pode se fazer numa boa, sem da função nenhum, social da propriedade. Mas tem os mecanismos legais para isso. Exatamente. Né? E por que não ocorreram invasões durante o governo Bolsonaro? Porque eles concedeu títulos de posse, foi o maior volume, né? E isso neutralizou todo esse movimento. Perfeito. Agora, Kleber, há uma leitura de que muitas CPIs juntas tiram o foco de todas, né? E aí seria também uma reação do próprio governo em estimular essas CPIs paralelas, não obstante eventualmente resvalar, né, no próprio governo, mas nesse caso do Movimento Sem Terra nem tanto, e aí você tira o protagonismo, por exemplo, dessa CPI do 8 de janeiro. É uma leitura correta essa? É sim, Cafeu. Inclusive falou-se até em CPI das Americanas. Exatamente. Que é uma outra, justamente para jogar essas cortinas de fumaça. Essa é uma estratégia, porque a partir do momento que você divide a própria mídia, a cobertura, o próprio uso da tribuna ali do Congresso, então se divide muito e acaba diluindo o principal e você tira um pouco o foco. Há sim essa estratégia, isso existe, e a grande expectativa nesse momento é se o Arthur Lira instala ou não instala a CPI. Eu acredito que ele vai instalar a CPI porque a base ruralista foi muito importante na eleição do Arthur Lira. A base... E ela se consolidou mais agora nessa legislatura. Exato. E o agronegócio está sendo muito respeitado, porque o agronegócio hoje, como você sabe, nos momentos difíceis da economia, ele tem segurado, né? O agro gerou o quê? Em torno de 25%, um terço do PIB. Vamos separar aqui. O setor primário é composto pela agropecuária. Certo. Ele fez um PIB de 1 trilhão o ano passado, que é mais ou menos de 7 a 8% do PIB nacional. Esse é o setor primário. Certo. Mas o agronegócios tem a agricultura e pecuária, você tem o agrobusiness industrial e você tem o agrobusiness de serviços. Perfeito, ou seja, quando você junta tudo isso, está quase 30% do PIB. Toda a cadeia. Por quê? Vamos pegar um caminhão da Volvo. Serve ao setor primário, mas foi produzido no setor secundário. E quando ele faz o frete, ele vai no setor terciário. Então, quando você pega os três, você tem a cadeia do agronegócio, que é diferente da agropecuária. Então, a agropecuária, pouco menos de 6, 7% do PIB, o agronegócio se aproximando de 30%. E gera o que? Em torno de 25% dos empregos, mais ou menos? Em torno de 25% do emprego. Então, é realmente algo muito importante, fundamental para o país, e se preocupa muito porque uma área tão importante para a economia... E o detalhe, 50% das exportações brasileiras. Das exportações, 50% toda a balança comercial do país. Então, o que se vê, 11 invasões em pouco mais de 2 meses, é uma quantidade maior do que o que aconteceu no governo Bolsonaro em um ano. Né? Então é muita invasão, e o que os deputados estavam discutindo ontem principalmente é que essa CPI iria investigar o MST como uma organização criminosa. Por quê? Porque nem tem CNPJ e movimenta dinheiro, movimenta uma estrutura muito grande e meio que num segundo plano aí, porque nem CNPJ tem. Então, pode ser enquadrado como uma organização criminosa e a coisa complica bastante. Infelizmente, o governo ainda não se pronunciou de maneira enfática, como você falou, só está torcendo para que não aconteça e até se movimentando para que não se aconteça. Mas, mais uma vez, eu creio que a sociedade quer que aconteça até para realmente esclarecer isso e resolver de uma vez. Até para
proteger, né, esse agronegócios, né, doutor Cabelo? Eu acho que uma das coisas que a gente cresceu, né, Cafeu, foi vendo aqueles filmes em que uma família americana mais um trator tocava uma fazenda, né? E hoje, indo para Campinas, porque eu tenho um filho que estuda em Campinas, a gente passa na região de Jaú e você vê a mecanização dentro do agronegócio. É claro que eu estou falando como cidadão, não como economista. Eu acho que o gestor tem que ter essa sensibilidade de usar a agricultura familiar para fornecer alimentos para populações de risco, para creche, e tentar ter esse olhar para o agronegócio. Eu acho isso fundamental. Eu atendo no consultório, eu falo que o meu universo é da minha clínica, né, dos pacientes. Eu atendo pacientes e eu atendi um casal extremamente afável, e o marido, ele trabalhava como coordenador de colhedeiras. Então ele é um trabalhador rural que fica numa sala como essa, com ar-condicionado, conduzindo 3 colhedeiras. E ele não é um especialista de Harvard. Ele conversando comigo, Café, ele falou: olha, doutor Cabelo, eu comecei cortando cana. Então, eu acho que esse olhar, você pode trazer essa população desassistida para o setor de serviços, tá? Mas ele precisa ter um começo, meio e fim, né, Cafeu? Eu acho que também a gente precisa entender a necessidade da população que mora em Bauru, a população que precisa comer. O Brasil é um país que vai sustentar o celeiro do mundo. Esse é o ponto. Pois não, Cleber. Essa determinação, essa vocação do agro tem que ser respeitada. Olha só, eu acompanhei um pouco aquela questão da Ulambra. Como o senhor falou aí de Campinas. Eu fui médico da Ulambra, eu fui médico lá. Então, eu pude trabalhar com eles um bom tempo. Sim. E muito interessante. A gente contou a história, resgatou um pouco a história deles. Quando eles vieram para o Brasil, começou pela Ulambra de Campinas, depois veio para Paranapanema. Eles tinham que vir embora para cá, porque tinha terra, né? Tava vindo para cá. E aí, no navio, tinha pouco espaço. Aí perguntaram para eles o que eles iam levar. Ali dos móveis, tudo. Falou: não. Qual é o tamanho do meu espaço? É esse? Vou levar o trator. Ele veio a família e o trator. Exato. Pra quê? Porque com o trator eu compro tudo que tem aqui, vou produzir. E uns tubérculos, eles trouxeram tubérculos também. E ninguém acreditava que eles poderiam plantar tulipa no Brasil. É interessante. Muito bem, 8 horas da manhã, esse horário você está acostumado, né, a ouvir aqui o Túnel do Tempo, Dundum, mas ele cede toda sexta-feira aqui 30 minutos para a gente continuar discutindo a política. Esse é o Café com Política. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai fazer um recorte aí das primeiras ações do governo do estado de São Paulo e depois vamos falar também da saúde da cidade de Bauru. Em instante só. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro. Esse é o Café com Política, um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Na edição de hoje, aqui na bancada, os fixos, né? Kleber Santos, consultor, João Jabur, jornalista, Ricardo Bizarra, jornalista, eu sou o economista Reinaldo Cafeu, e o nosso convidado de hoje é o ginecologista obstetra Marcos Cabelo dos Santos, diretor distrital da Associação Paulista de Medicina e delegado da Associação Médica Brasileira. Bom, trazendo para um recorte aqui em nível estadual, o Jabur, o Tarcísio está sendo rápido, você sabe, aquelas casas prometidas lá que normalmente são burocráticas, parece que já, as 514 casas aí já estão começando a ser liberadas. E ele trouxe também notícias aí envolvendo aqui a região, essa questão do Rio Tietê, né? Dá uma contextualizada aí do que nós temos aí do governo do estado. Isso. Tarcísio... Aí emplacou o presidente da Assembleia Legislativa também do PL, né? Exatamente. PL, presidente, e ele junto, e escanteou um pouco o PSDB e compôs com o PT, né? Curiosamente, o PT tem a vice-presidência da Assembleia, depois podemos falar sobre isso. Mas a notícia que até o Jornal da Cidade traz hoje em destaque é que o governo vai retomar as obras da hidrovia Tietê-Paraná, que significa o quê? Lá adiante, lá na frente, indo em direção a Araçatuba e enfim, depois pegando o Rio Paraná lá na frente, em Havaiandava existe uma formação rochosa muito grande que impedia a navegação de uma forma plena. Então o governo vai fazer a implosão dessas rochas no leito do Rio Tietê para que a navegabilidade da hidrovia seja mais plena, né? Depois tem outras obras também, mas essa principalmente, que vai ser concluída em aproximadamente 3 anos e vai demandar aí um investimento
investimento grande também de 300 milhões de reais. Então, e o Tarcísio tem uma afinidade com a área de transportes, obviamente, né? Que foi ministro, inclusive, e essa é uma boa notícia aqui para a região, porque impacta economicamente para nós aqui também, né? Agora, Kleber, eu tenho trazido aqui à luz, né, durante os nossos programas do Cidade 360, que nós temos praticamente dois Brasis hoje, né? Um modelo econômico centralizador, né, intervencionista, que é do governo federal, e o Tarcísio cada vez mais namorando ali, flertando com o liberalismo, né? Parceria público-privada, tanto que lá no litoral, né, na construção ali na região do Guarujá, o governo federal falou, não vai tocar sozinho essa obra não, nós queremos injetar dinheiro aqui, queremos ser também os pais da criança, né? Como é que você está vendo esses primeiros dias? E ele, inclusive, na área de educação, vem também sendo muito incisivo aí, né? Com, por exemplo, proibindo os aplicativos em sala de aula para não ter desvio. Agora chegou a notícia também da área de educação de um trabalho, de um controle mais rigoroso de frequência para evitar a evasão escolar. São dois modelos dentro do próprio país. Dá para a gente daqui uns 4 anos comparar Estado de São Paulo e o Brasil, ou uma coisa está inserida no outro, outra está inserida no contexto? Eu acredito que o Tarcísio, ele está conseguindo emplacar um estilo de administração, um estilo de governo, uma imagem. Ele está construindo, como ninguém conhecia ele, é uma novidade, e é muito importante quando não se conhece e começa já numa vitrine, como é o governo de São Paulo, porque você tem a chance de construir, de passar para a população aquilo que você realmente é. E quando você tem controle disso, quando você tem certeza, sabe para onde você está andando, tem planejamento, tem estratégia, fica muito mais fácil essa construção, e depois disso é só a projeção e a manutenção. O Tarcísio, nesse pouco tempo, ele está se mostrando excelente em termos de imagem, assim. Eu estou falando agora do ponto de vista não político, partidário, mas no sentido de imagem, de marketing, de comunicação. Realmente ele está se formando uma imagem muito forte. E tem algumas coisas interessantes também, Cafeu, como por exemplo essa que ele assinou agora, transformando a Marcha para Jesus em patrimônio cultural imaterial do Estado de São Paulo. O que significa isso? Que a partir de agora a Marcha para Jesus passa a ter, inclusive, apoio econômico do Estado, apoio oficial. Porque atrai, inclusive, na área do turismo, né? Do turismo, não é só a questão da igreja. Vem gente tudo quanto é lugar. Veja que movimento que acontece em São Paulo e em muitas outras cidades quando acontece a Marcha para Jesus. Lembrando que ontem a prefeita Sueli esteve em São Paulo recebendo lá a medalha dos 143 anos do bombeiro e foi citada pelo governador, né, representando todos os prefeitos. E na área de saúde, você já tem algum encaminhamento? Você é muito próximo do secretário de saúde, né, o Cabelo? E há uma questão envolvendo a CROSS, a coisa da participação do Estado na nossa região. Como é que você tem visto as ações do governo Tarcísio na linha da medicina? Eu vou na linha do Kleber. Eu acho que sem o viés político, mas a gente está realmente dentro da associação, da classe médica, muito impactado positivamente, viu, Cafeu? Eu acho que o doutor Eleusis, que é o nosso secretário de saúde do Estado, ele tem buscado conversar com as universidades, ele tem um projeto de utilizar os hospitais universitários, que no caso Bauru, o nosso Hospital das Clínicas, para dar assistência à população, e a rapidez com que o Eleusis, ele responde às nossas demandas. Eu não tenho visto, pelo menos assim dentro da associação, vieses políticos, vieses partidários. Eu acho que ele tem sido muito econômico. Cafeu, eu estou muito animado, eu acho que esses projetos, as ideias do Eleusis, e aí depois a gente no segundo momento vamos falar um pouquinho para Bauru, mas eu acho que realmente nós estamos tendo um choque de realidade na saúde. Espero que continue, né, claro. Bom, falando então do recorte local, né, vou já começar com você tem alguma coisa, Jabur, que você queria falar? Não, você olhou aqui, quando você olha para mim é quase que uma ordem, ó, me dê a palavra. Eu olho para ficar admirando a sua competência. Muito obrigado, parceiro de longa data, hein? Vamos ter que comemorar daqui a pouco a edição, acho que 800 e tanto lá da coluna, hein? Vamos fazer um especial. Opa, vamos sim. O Dr. Constantino José Saad, sabendo que o Dr. Cabelo viria aqui, mandou um áudio aí, por favor, Bizarra. Bom dia, Café. Desculpe mandar áudio, mas eu vou entrar em cirurgia, não vou poder digitar tudo. Mas pergunta para o Dr. Marcos, meu amigo, grande amigo, se essa demanda reprimida pelo Covid, de atendimento médico, as pessoas não saíram de casa, as doenças foram acumulando, mas a falta de estrutura da nossa cidade em termos de atendimento médico
não tem gerado todo esse caos que a gente está vendo, que sempre houve, mas agora parece que está mais agudo. Um abraço para vocês. Desculpe mais uma vez mandar um áudio, mas fica difícil digitar aqui no centro cirúrgico. Abraço, meu irmão. E aí, doutor Marcos? Um grande abraço para o meu amigo Constantino, nosso grande mestre, né? Direto do centro cirúrgico. Direto do centro cirúrgico. Essa é a vida do médico, né, Kleber? E ouvinte de carteirinha. De carteirinha. Não, olha, vocês não acreditam a quantidade de médicos que escutam e que apoiam e que interagem com a gente. É um privilégio, viu, Café? Mas Sim, respondendo ao Constantino, já com uma outra constatação. Conversando com o Dr. Tales, Dr. Benetti, que são cirurgiões do tórax do estadual, e eles estavam me contextualizando. Eles falaram, Cabelo, nós não estamos conseguindo adequar a rotina do centro cirúrgico do estadual na nossa área. Tamanha demanda do Covid e do Covid de longa duração. Então isso que o Constantino falou realmente é uma realidade. Depois a gente pode até aprofundar isso, mas houve um outro paradigma que nem nós da área de saúde, médicos, estavam preparados para isso. E as consequências não ficaram na pandemia. Hoje nós estamos com uma série de comorbidades decorrentes dessa patologia. Muitas vezes até existem estudos que estão evoluindo, Café, até conversando ontem com o Ezequiel, que eu mando um abraço, o nosso secretário atual de saúde. Não, ele é diretor que está respondendo interinamente. Por causa das férias da doutora. Das férias. Muito obrigado. E a gente está tentando entender por que essa questão da dengue, que está assolando nossa cidade, se haveria alguma relação com essa questão do Covid tardio. Então você vê, nós vamos precisar de uns 10 anos, viu, Café, para poder não só adequar o serviço de saúde, eu estou colocando 10 anos, mas é uma opinião nível 1 meu, né? Mas para a gente entender o que isso vai impactar na saúde e no dia a dia de nós médicos, né? Então o doutor Constantino tem toda a razão. Eu acho que isso impactou. Agora nós temos que encontrar o caminho, né? O doutor Orlando, que também é médico, vice-prefeito e está aqui na audiência também, ele pergunta se é benéfico à saúde de Bauru o monopólio exercido pela FAMESP, tomando conta de 4 hospitais da cidade. Eu conversando ontem com o doutor Orlando, também querido amigo, por isso que eu falo para a população. Falar nisso, ele convidou você para fazer esse fim de semana um tour aí nas UPAs, no Ponto Socorro Municipal, representando a Associação Paulista de Medicina. Pede para ele mandar uma carta para minha esposa Eliane, se ela autorizar, estarei à disposição. Então, a questão do Orlando, que quando o Orlando assumiu a prefeitura, Café, nós fomos para Indaiatuba. O doutor Orlando me convidou, nós fomos conhecer um serviço de saúde de Indaiatuba, que o vice-prefeito foi meu residente na Unicamp. Então, essa preocupação do doutor Orlando é fundamental. Eu acho que nós precisamos discutir a saúde, eu não sou gestor, eu estou falando como um médico e como cidadão. Não, mas você representa uma categoria importante. E o olhar de uma categoria, né? É a questão nós precisamos de vários braços. Eu acho que tem situações sensíveis aqui em Bauru. Só para vocês saberem, nós temos 4 UPAs. Nós temos um pronto-socorro. No pronto-socorro e na UPA do Meridota, gente, nós temos profissionais de saúde que são da prefeitura, que são médicos da prefeitura, e o atendimento é de excelente qualidade. Não que nas outras você não tenha um bom atendimento. Nas outras UPAs, nós temos atendimentos de OS. Então, não existe, é muito difícil para o médico ter uma rotina, um vínculo com o serviço de saúde. E é isso que nós precisamos buscar. FAMESP, a OS agora de Ribeirão Preto, que o doutor Danilo, meu grande amigo, está implementando um trabalho fantástico junto com a secretaria no hospital da USP, que eu acredito que não só um hospital de clínicas que vai beneficiar a cidade, Café, mas vai treinar os médicos da região. Eu acho que essa é a importância da saúde. A gente pode ver o lado cheio do copo, como você gosta muito de falar, e o lado vazio do copo. Quer dizer, mas essa predominância da FAMESP é benéfica, maléfica ou indiferente? Depende do que você acha que seja benéfica. A gente tem que ver a saúde, eu não estou tergiversando, eu acho que aí a questão da saúde, você pode ter a saúde que começa lá no programa de saúde da família, que Bauru tem 16 grupos, poderia ter 50 grupos, e quando você tem uma assistência de saúde da família, que está à frente, está a Sorrir, né, Kleber, que faz um atendimento de periferia fantástico, a gente não precisaria de uma medicina de terceiro nível, tá? Então, a gente tentar atribuir um serviço terciário, deficiências que vêm da base, que a gente pode melhorar, na verdade aqui a ideia não é criticar,
mas trazer reflexão, né, Jabor? Tentar, a gente sabe que esse programa é escutado, é ouvido por vereadores, pela população. Nós estamos passando por um momento difícil, nós estamos com uma crise, nós estamos com uma epidemia de dengue do tipo 1, que nós nunca tivemos no Brasil. Tivemos isso o ano passado em Araraquara, Kleber, mas é um tipo de dengue, de vírus, totalmente anômalo. Ele pega a criança, pega adolescente e leva a óbito muito rápido. E a gente sabe que dengue é um vírus, que são 4 tipos de vírus, e na vida você pode ter 4 dengues, tá? Então, você vê, isso entra na questão política que nós estávamos conversando, no saneamento básico, nas condições de higiene, nas condições de atendimento da saúde do PSF. Conversando com a Rose ontem, se vocês me permitem, que é uma pessoa muito querida, ela me falou, Cabelo, nós conseguimos, doutor Cabelo, conseguimos segurar uma epidemia de sarna, de escabiose, em nível ou a nível, né, Cafeu, de saúde de primeiro nível, de saúde do PSF. Então, quantos casos nós poderíamos resolver melhorando ou ampliando um serviço primário? Eu acho que a FAMESP faz o seu trabalho. Eu acho que a chance de uma OS é que ela pode ser mudada. Ela tem que prestar contas. A gente volta à questão da luz do antibiótico. A gente precisa ter acesso. A gente precisa da CROSS, mas, não sei se você vai entrar nessa questão, nós precisamos de um hospital de Bauru. Ontem, conversando com um colega, com todo respeito, ele falou, Cabelo, nós precisamos de uma santa casa, uma santa casinha. E o Meira, agora de manhã, conversando comigo, também, ele participa dessa ideia. Nós precisamos ter um hospital que a gente possa ter acesso. E aí deixar para a FAMESP, para o HC, a medicina terciária. Isso criou volume na Câmara Municipal. O doutor Orlando era contra e começou a entender que também. A doutora Andréa Salcedo, que é advogada, né? Essa questão epidemiológica é cíclica, né? Não falta gestão, porque para mim essas questões, né, o Jabu, todo ano vai ter, um pouco mais, um pouco menos. No governo Gazeta nós tivemos lá com 30, 40 mil casos de dengue, depois tem um ciclo, esse ciclo é um ciclo pior. Vai chover todo ano. Vai ter outono todo ano, vai ter verão todo ano, vai ter inverno todo ano. Puxa vida, será que não há alguém que possa enxergar isso e fazer um trabalho preventivo diferente? Porque no livro Monges Executivos, né, o James Hunter já coloca isso, que é óbvio. Sim. Faça do mesmo jeito, você colhe o mesmo resultado. Muito óbvio. Gosto disso. É muito óbvio. Agora, se você quer ter resultado diferente, faz diferente. E não é isso que a gente tem observado, né, Kleber? Sem dúvida. Doutor, a população de Bauru realmente a gente percebe que sofre demais, principalmente quem depende do serviço público de saúde. Isso não é de hoje, faz muito tempo. Sim. É algo que é recorrente. Como o senhor colocou aqui, a medicina, a experiência do médico já tem caminhos indicando. Um deles, por exemplo, o médico da família, aumentar a quantidade, aumentando a prevenção, automaticamente, já lá na frente vai inibir. A minha pergunta, é impossível? O que falta? Não tem dinheiro, não tem recurso, não tem vontade? Falta gestão. Falta gestão. E aí eu quero fazer mais outra perguntinha também. Esses dias eu vi na UPA que a pessoa vai num dia, aí ela volta no outro, aí ela aumenta um outro atendimento para a mesma pessoa, porque não tem um tomógrafo dentro da UPA. Quer dizer, tomógrafo, eu sei que ressonância magnética é caríssima, agora tomógrafo não tem noção. É impossível comprar e deixar lá dentro? Como é que funciona isso? Queria que o senhor explicasse, que eu acho que é uma coisa que eu não consigo entender como leigo. Só acrescentando, o jornal está apurando a situação das UPAs, nós devemos ter uma matéria amanhã. Por exemplo, a coleta de sangue, para caso de urgência e emergência, o médico precisa coletar o sangue e no máximo em 1 hora, 2 horas, eu não sei, ter o resultado ali para entender o que o paciente tem, né? Essa coleta de sangue, que me parece uma coisa material, que depende de um laboratório, ou de 2, 3, enfim, mas ela demora 1 ou 2 dias, e aí o paciente que está em estado grave, muitas vezes pode ir a óbito, né? Você vê, é uma situação que parece ser factível de uma resolução de mais eficiência, né? Eu não sei hoje, me parece que a saúde municipal, todas as UPAs, depende de um laboratório, que eu não sei se funciona na HB ou se é terceirizado,
especializado, enfim, mas é muito pouco. E tem outras deficiências. O topógrafo de bolo tem se a pessoa tiver mais que 120 quilos, não usa. Pois Você sabia disso? Pois é, e são coisas materiais que o dinheiro compra. Para uma cidade de 370 mil habitantes. O dinheiro compra isso e resolve isso, né, na verdade. Então, o dinheiro me parece que não é um grande problema da saúde. O mínimo seria 15% de gasto da saúde. Bauru gasta quase 30%, mas aquela coisa, não pode faltar esparadrapo. Exato. Está faltando. A questão que a questão que se coloca, quando eu comecei a fazer medicina na década de 80, nós tínhamos um curso que se chamava semiologia. A semiologia a gente aprendia a palpar um fígado, a palpar um baço, olhar o olho do paciente e discutir se aquele cocô na parede era de um barbeiro ou se era de um morcego, para descartar doença de Chagas. É um pouco de conversa, mas eu acho que é importante. Medicina, em qualquer lugar do mundo, ela é impagável. Ela é impagável. Por quê? Porque se você for usar o arsenal que a gente tem, ressonância, tomo, um simples raio-x, você quebra qualquer serviço de saúde. Eu conheci o serviço do NHS na Inglaterra. Para você conseguir um raio-x de tórax, é uma vida. Por quê? Porque a população confia no médico que está atendendo, o médico é qualificado e ele tem credibilidade. Aí vem no editorial que o Café falou hoje, liturgia do cargo. Então o processo é muito mais complexo. É muito mais complexo. Você no serviço público, você tem deficiência, no serviço privado você tem excesso de arsenal terapêutico, e o serviço privado vai acabar ficando impagável, porque alguém paga por isso. Então, a questão do tomógrafo, só para finalizar, ele é um exame que teria que ser complementar. E nós médicos acabamos entrando numa zona de conforto que muitas vezes você tem que fazer volume, você tem que atender, e isso é uma condição econômica e de contrato de gestão, que aí entra para a seara do Café, que acaba contaminando uma relação médico-paciente, que se o paciente não se sentir acolhido, e para ele se sentir acolhido, ele tem que fazer um raio-x, uma ressonância, ele tem que fazer um ultrassom 5D para ver a alma dele, senão ele não se sente acolhido, e muitas vezes a resolutibilidade é baixa. Eu tenho pacientes que estão espalhados pelo mundo. Uma paciente minha teve neném agora na Dinamarca. Durante o pré-natal inteiro ela fez um ultrassom e teve o parto com a enfermeira em Copenhague, tá? E nós acabamos tendo excesso de recursos e mal empregados. Então, eu acho que é uma conta que não se fecha. Doutor, mas, por exemplo, o fato de não ter o resultado do exame na hora, ele faz hoje, vai para casa, volta amanhã, não vai entrar numa outra fila de novo. Exato. Não, eu concordo. Vai ser um negócio recorrente. Eu concordo com você, porque você chega no pronto-socorro 10 vezes, e 10 vezes vai ser gerado um exame, vai ser gerado uma conduta. Aí entra a gestão. A gestão tem exames que podem ser feitos na unidade. Um hemograma com plaqueta, Café, você faz com papel de... Então aí que vem o olhar de tentar... Agora, eu acho que o serviço público é muito complexo, ele é amarrado. O que você faz na sua empresa, Café, você resolve numa manhã. No serviço público você precisa de N's. Agora, aí que vem, mas né? A história já está aí, né? Sim. Não é de hoje, já daria tempo. Só para completar rapidinho, essa última epidemia desse dengue tipo 1 foi em 2015. Sim. Você está entendendo? Bom, veio a óbito uma menina essa semana por uma falta, inclusive, de leito. Aí Exato. É município com estado, problema da Cross. Exato. Nós trouxemos aqui durante a semana imagens de como é que está o status, situação. E que a prefeita tem que sair da bolha dela e começar a enfrentar essa realidade. Eu acho que é isso. O Wagner Moraes, que é diretor da Associação Comercial, lembra que nas UPAs não há substituição no almoço para os funcionários médicos, mas há para o segurança. E os pacientes têm que ficar esperando, às vezes, passando mal ali. Então, é um problema de gestão. Faltar esparadrapo, coisa básica é setor de suprimentos. E essa coisa também de imaginar, me desculpa aqui a franqueza, claro, que o médico é o super-homem ou a super-mulher, que entende de medicina, entende de gestão, não. Você tem que criar um núcleo multidisciplinar. Concordo totalmente. Humildade para reconhecer. Eu cuido da parte médica. Tem um cara competente aqui do meu lado que cuida da parte da logística. Eu tenho um cara competente aqui que cuida dos suprimentos e assim por diante. E aí você começa a mudar esse estado de coisa. É nesse caminho. Concordo inteiramente. Nós médicos temos uma formação médica. E quando você coloca o médico como gestor, fica faltando. Tanto que os gestores médicos deixam de fazer medicina. Eu concordo totalmente. E isso, Café, está
penalizando a classe médica. Nunca nós vimos tantos colegas com dependência química, com tendências suicidas, usando produtos, usando tóxicos. Então isso está indo contra o médico. Obrigado. Perfeito. Terminamos aqui o Café com Política. Kleber, um abraço, até a semana que vem. Opa, um grande abraço para você e um ótimo final de semana para quem nos acompanhou até agora. Não perguntei se ele é candidato a prefeito, mas não deve ser, então não tem essa manchete amanhã no Jornal da Cidade. Não temos, mas temos uma entrevista lá que vai despertar curiosidade. Antônio Iso Filho, para esse final de semana. Dr. Marcos Cabello, obrigado pela sua participação, forte abraço. Muito obrigado, aprendi muito e gostaria de voltar para comer esse pão de queijo um dia. Perfeito, obrigado. Se o Bizarra deixar. Carolina assessorando aqui toda a nossa mesa. E quem é que vem por aí, meu caro Ricardo Bizarra? Para você, um excelente final de semana. A gente volta na segunda-feira com mais uma edição do Cidade 360. Ótima sexta-feira para todo mundo. Tchau, tchau.